quase boa noite. Vamos fazer a nossa aula de número 12 do curso de Matemática 1. Continuando o assunto da aula passada, aliás, a gente encerrou na aula passada classificações, embora não tenha falado da classificação quanto ao contradomínio, mas encerramos lá. Boa noite, Emanuele, seja bem-vinda. Boa tarde, quase noite. E hoje a gente vai falar das operações com funções, inversão e composição, de uma maneira muito rápida, obviamente, porque não tem tempo sobrando. Mas tem vídeos mais detalhados que vocês podem e devem assistir para resolver a P3. Lembrando, Emanuele, que eu vou postar a P3 até 8 da noite de hoje, tá bom? Então, daqui a, no máximo, mais 2 horas, 1h30 depois de terminar a aula, eu vou postar a P3. Vocês têm alguma pergunta a fazer, alguma dúvida, algo a perguntar sobre os assuntos ou sobre o andamento do nosso curso? Professor, o senhor corrigiu a P2? Ainda não. Nem a P1. Aliás, eu já corrigi a P1 e a P2 de uns 7 alunos, mais ou menos, tá? Mas ainda falta a galera. Então, eu não quero divulgar ainda, porque deixa eu corrigir de todo mundo, tá bom? Eu me atrasei, peço desculpa, e vou tentar correr atrás e tentar entregar o quanto antes para vocês. Tá certo? Tá certo. Beleza. Então, alguma pergunta de vocês mais sobre conteúdos? Ou eu posso começar a aula? Posso começar, né? Beleza. Tá, então eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Vocês passam a ver, a partir de agora, a tela do meu computador. Aí, na tela do meu computador, aparece a aula de número 12. Vocês estão vendo, pessoal? Essa aula de número 12 escrita aí na minha tela? Sim ou não? Estão vendo, pessoal? Sim. Né? Eu também sempre gosto de começar a aula mostrando lá o planejamento, né? Deixa eu abrir o planejamento. Deixa eu ver que está abrindo o Word, demorando um pouquinho para abrir o Word. Para eu comentar que a aula de hoje está prevista justamente esse tema que está aqui escrito no quadro. No quadro da minha mesa digitalizadora. Abrindo o Word agora. Vocês estão vendo o arquivo do Word, pessoal? Sim ou não? Ele está lento, tá? Aqui para mim. Não está abrindo. Estão conseguindo ver? O arquivo do Word? Sim. Está aqui, só para a gente deixar claro que nosso planejamento está aqui a aula prevista do dia 21/12, onde eu falarei justamente desses dois tópicos aqui, de função inversa e de função composta, que correspondem basicamente aos vídeos 17 e 18, né? Que eu tinha apresentado para vocês lá antes, né? Alguma pergunta sobre o planejamento? Tudo ok? Então, vamos lá. Vou começar a falar das operações com funções, que são duas. Quais são elas que a gente vai falar na aula de hoje de maneira bem rápida? Vamos falar da operação de inversão, ou seja, vamos falar das funções inversas, e vamos falar da operação de composição. Vamos falar das funções compostas. Antes de eu falar de operações com funções, se eu perguntasse a vocês, operações com números, quais operações com números que vocês aprenderam até hoje no estudo da matemática? Vocês já aprenderam alguma operação com números? Sim ou não? Na matemática? Quais são as operações com números que vocês aprenderam? Os sinais estão todos aqui. Oi?
Adição, subtração. Exatamente. Adição, essa daqui, subtração, o que mais? Multiplicação, divisão. Multiplicação, divisão, essa daqui. Essa daqui. É que não está o símbolo bom, né? Tentei botar um parênteses e um elevado, né? Você bota um número aqui e bota um número aqui no alto. Que operação é essa? Potenciação. Potenciação. Essa daqui vem a radiciação. E a gente vai aprender agora, no primeiro ano, a 7ª operação com números, que é a logaritmação. Então, existem 7, que fique bem claro, que existem 7 operações com números que um aluno que termina o primeiro ano do ensino médio deve dominar, tá? São essas 7 operações que aqui estão. Agora, isso é com números, o objeto número. E o nosso objeto mudou. Quem é o nosso objeto agora? Em vez de ser número. Vamos trocar o objeto número por que objeto? As funções. E na aula de hoje, nós vamos ver existem várias operações com função, mas a gente vai falar de duas. Né? É o conceito de função inversa e é o conceito de função composta. Alguma de vocês conseguiu assistir aos vídeos 17 e 18 que eu tinha pedido para vocês assistirem no grupo do Zap? Sim ou não? Beatriz, Emanuele. Alguma de vocês conseguiu? Sim ou não? Galera? Vídeo 17. Oi, professor, não vi, não. O vídeo 17 e o vídeo 18, vocês conseguiram assistir? Que falam sobre esses assuntos que eu estou escrevendo na tela agora? Sim ou não? Sim. Sim. Quem respondeu foi Beatriz, não foi? E Emanuele? Foi eu, professor Foi a Emanuele. Ah, foi Emanuele. Desculpa, Emanuele, foi mal. Emanuele, sim. E Beatriz conseguiu ver, Beatriz? Sim, assisti esse de inversa, esse Só o de inverso, de composta não. foi. E Vitória, seja bem-vinda, Vitória. Boa noite. Você conseguiu assistir aos vídeos 17 e 18, Vitória? Boa noite, professor. Você podia falar Não consegui assistir eles todos, não. Tá. Então, mas quando vocês assistirem, lá vai ter mais informações, tá? Então, vamos lá. Alguém me ajuda a dizer o que é uma função inversa? Alguém tem alguma ideia? O próprio nome já diz. O que é que a função f está fazendo nesse meu diagrama? Está levando quem em quem? A em B. Exatamente. O A é o domínio, é o conjunto que manda, a setinha. B é o conta-domínio, sendo que o que de fato recebe já se chama imagem. Alguém podia me explicar o que é que faz a função inversa, que eu simbolizo por um F e um menos 1 aqui? Alguém saberia dizer o que é que a função inversa faz? Ela faz o quê? Como o próprio nome já diz, ela faz o quê? Ultradomínio mandar pro domínio. Exatamente. Então, f menos 1, ela vai ser uma função, 2 pontinhos nela, que vai levar a quem? B em A. Ela faz a volta. Então, por exemplo, vamos supor, vou dar um exemplo numérico, que o número 7 leve para o número 2. Então, quanto vale f de 7, pessoal? F de 7 vale quanto? A função quando o domínio é 7, qual é a imagem? Galera, 2. 7 para quem? Do 2. Para o 2, perfeito.
E agora, se eu calcular a função inversa no ponto 2, para quem ele vai mandar? Adivinhe. Pro 7. Exatamente. Então, enquanto o par ordenado da função f leva o 7 no 2, o par ordenado da função inversa f menos 1 leva o 2 no 7. Alguém sabe por que usa esse símbolo aqui, menos 1, para simbolizar a função inversa? Alguém desconfia ou não? Nenhuma? Nenhum palpite? Esse símbolo Porque menos... o F. Fale, pode falar. Porque o F... Porque o F, ele lá não tem, não. Tá meio que positivo, não tem nada nisso. O F Tudo lá. bem, eu concordo. Como se fosse o número 1 aqui, né? Como se tivesse trocado o número 1 pelo número menos 1, é isso? Não é? Você sabe que 5 elevado a 1 dá 5, né? Quando você não bota nada no expoente, qual é o expoente, então, na verdade? 1, exatamente. Então, é como se aqui tivesse 1. Então, é verdade. É como se o F tivesse o expoente 1 e o F tivesse o expoente menos 1. Mas por que menos 1? O que é que isso tem a ver com inverso? A palavra inverso. Essa palavra inverso já foi usada em algum outro momento da matemática? Já foi usado para números, pessoal. Para números. Vocês aprenderam duas coisas bem importantes. Vocês aprenderam a ideia de oposto, também conhecido por um sinônimo, que é chamado simétrico, e inverso de um número. Então, se eu perguntar a vocês, quem é o inverso? Desculpa, vou começar pela linha de cima. Quem é o oposto simétrico do número 6? Resposta. Menos 6. Perfeito, exatamente. Então, a gente acha o oposto simétrico trocando o seu sinal. E se você soma um número com o seu simétrico, qual vai ser o resultado? Ao somar um número, vai ser... E o zero é um elemento qualquer na operação de adução ou ele até ganha um nome especial? Como é que ele é chamado, o zero? O zero é chamado de quê? Elemento o quê? Neutro. Por que o zero é neutro na adição e na subtração? Porque ao pegar qualquer número e somar com zero, o que acontece com o número? Não acontece o quê? Nada, né? Ele é neutro. Ele não consegue mudar o número, né? Por isso ele é chamado de quê? Elemento neutro. De que operações? Das operações de quê? Isso vale para adição e vale para quem mais? Para adição e para quem mais, pessoal? Subtração. Exatamente. Então, a palavra oposto simétrico tem a ver diretamente com as operações de adição barra subtração. Agora, e a palavra inverso? Se eu perguntar para vocês quem é o simétrico, quem é o inverso agora de 6? Resposta. Um sexto, pessoal. Não é isso? Se vocês entenderam a ideia, quem seria agora o inverso do número 7? Me ajudem? Usando a mesma ideia. Quanto, galera? Inverso de 7? Aguardando vocês. Se o inverso de 6 é um sexto, quanto é o inverso de 7? Um sétimo. Perfeito. E qual é a propriedade que existe entre um número e o seu inverso? Você pegar um número e multiplicar pelo seu inverso.
qual vai ser o resultado? Se eu multiplicar 6 vezes 1/6, qual vai ser o resultado? Exatamente, que na verdade vai dar 6 sobre 6, e 6 sobre 6 é 1. Isso não acontece só com 6, olha com 7. Se eu pegar o número 7 e multiplicar pelo seu inverso, qual vai ser a resposta? 1 de novo. E o 1, o que é? Como é chamado o número 1? De novo, adivinhe. Qual é o nome que eu vou usar para o 1? Mais uma vez. Elemento neutro. Mas agora não é mais da adição e da subtração, é de duas outras operações. Quais? Quando é que que operações o 1 não altera? Quem são as operações? Multiplicação, não é isso? E quem mais? Divisão. Exatamente. Então, o número 1 é o elemento neutro da divisão e da multiplicação. Enquanto o número 0 é o elemento neutro da adição e da subtração. Agora, olha com muito carinho para cá. Na hora que eu escrevi 6 vezes 1/6, o 1/6, não sei se você sabe, e a gente vai revisar quando estudar a potenciação, é a mesma coisa que 6 elevado a menos 1, pessoal. Por quê? Porque se eu multiplicar 6 vezes 1/6, eu estou multiplicando 6 vezes 6 elevado a menos 1. E não sei se você lembra daquela propriedade que multiplicação de potência de mesma base, você aqui tem um número 1, ó. Você conserva a base e soma quem? Soma os expoentes, mais 1 com menos 1 vai dar 0, e a gente vai ver, quando estudar a potenciação, qualquer número elevado a 0 vai dar quanto, pessoal? Vai dar 1. Então, olha aqui o inverso sendo representado por que expoente, pessoal? Para fazer o inverso de 6, qual foi o expoente que eu usei? Menos 1. Para fazer o inverso de 7, qual foi o expoente que eu usei de novo? Menos Mais 1. uma vez, menos 1 de novo. O que quer dizer que qualquer número elevado a menos 1, não interessa quem é o número, vai ser sempre o inverso do número. Sempre. Isso é uma propriedade. E será que eu consegui explicar direito, então, da onde vem o menos 1, galera? Da função inversa? Está bem explicado agora da onde é que vem esse menos 1? Sim ou não? Sim ou não, galera? Sim, professor. Beleza. Agora, outra coisa. Vamos supor que a função f, nossa, uma função que leva o 7 no 2, pode ser essa daqui, ó, f de x igual a x menos 5. Você concorda comigo? Vocês concordam comigo? Que essa função, se eu botar o número 7 aqui, vai dar como resultado o número 2? Sim ou não? Sim. Sim. Agora, alguém seria capaz de dizer para mim qual vai ser a equação da função verde que faz a volta, que é a função inversa? Se para fazer a ida eu subtrair 5, o que eu devo fazer com um 2 para chegar no 7? O que é que eu devo fazer? Somar. Exatamente. E soma não é exatamente a operação inversa da subtração? Adição não é a inversa? Entendido, galera? Sim ou não? Concorda ou não? Sim. Então vamos dar mais exemplos agora, para ver se vocês conseguem me responder. Deixa eu apagar. Não vou apagar não, vou descer um pouquinho mais. Vamos supor que eu tenho uma função que leve de A em B
E a lei da função f de x é igual a 3x menos 1. Se a lei é 3x menos 1, eu escolhi aqui o número 5. Pessoal, 5 vai mandar para quem? Na função f. Em outras palavras, eu estou perguntando quanto é que vale f de 5. Alguém poderia me ajudar? O que é que eu faço? No lugar do x, eu boto quanto? 14. Exatamente. No lugar do x, eu boto 5. 3 vezes 5 dá 15. E 15 menos 1, conforme acabou de falar a senhorita, vai dar 14. Qual vai ser a lei da função inversa agora? Alguém seria capaz de me dizer o que é que eu tenho que fazer com 14 para chegar no 5? Então, veja, eu estava aqui no 5, ó. Aí eu multipliquei por 3. Chegou no 15. Eu subtraí 1. Chegou no 14. Agora eu quero voltar para o 5. O que eu tenho que fazer agora? Para fazer essa volta primeiro aqui, ó. Para sair do 14 e chegar no 15. O que é que eu fiz para sair do 15 e chegar no 14? Subtraiu. Subtraiu. Então, do 14 para o 15, o que é que eu vou fazer? Somar. Somar quanto? Somar quanto? 1. Perfeito. O que é que eu faço agora para sair do 15 e chegar no 5? Porque do 5 para o 15 eu multipliquei por 3. E do 15 para o 5? Quem é o inverso de multiplicar 3? Dividir 15 pelo 3. Então, como é que vai ficar a equação? Fica 1 sobre 3x. Não, quase. Ó, esse cara aqui era o número x. O que é que eu fiz com x? Primeira coisa que eu fiz com x foi o quê? Primeira coisa para fazer a volta, o que é que eu fiz? Somou. E depois, o resultado, eu fiz o quê? O resultado todo, eu fiz o quê com o resultado todo? Dividiu. Pronto, então essa é a equação. Entendido, galera? Então, ó, inversa da subtração, adição. Inversa da multiplicação, divisão. Aí teria uma maneira, uma regra de fazer isso. Como é que seria essa regra? Um método para fazer isso. Então, eu quero sair daqui e chegar aqui. Como eu faço isso, professor? Então, vamos lá. A técnica é a seguinte. Você escreve a equação original, que é essa daqui. E agora, como você vai fazer a volta, quem é domínio vira imagem, quem é imagem vira domínio. Ou seja, quem é x vira y e quem é y vira x. Então, eu devo substituir. Nessa equação aqui, onde tem x, onde tem y, eu boto x, e onde tem x, eu boto y. Como é que vai ficar essa equação, pessoal? Fazendo essa troca. Vai ficar o quê? X igual a quem? 3 o quê? Y. Menos 1. E agora, para terminar, eu isolo o y. Para isolar y, quem é que tem que mudar de lado? Para deixar o y, esse y aqui sozinho, quem é que tem que mudar de lado? Que números? Para que o y fique sozinho. 3 e o menos 1. 3 ou menos 1. Quem vai passar primeiro para o outro lado? 3. Não. Olha aqui qual foi a primeira operação que a gente fez quando voltou. Quando começou a volta. Qual foi a primeira operação feita? Somou. Somou. Então, o primeiro número que tem que mudar de lado é o 1. E como é que fica se eu mudar o 1 de lado? O menos 1 vira o quê desse lado? Vindo para cá.
Fica 1, fica Fica positivo. mais 1, pronto. Passei 1 de lado. E agora, para terminar o isolamento, quem é que tem que mudar de lado agora? O 3, O 3. E como é que o 3 vai passar para o outro lado? negativo. Não. Qual é a operação que ele está fazendo aqui, ó? Assim, dividindo. Exatamente. Ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Pessoal, chegou ou não chegou na equação? Ou alguém tem dúvida que se eu botar aqui o número 14, vai chegar no resultado 5? Se eu botar 14 aqui, vai ou não vai chegar no 5, pessoal? Vai? Se eu botar 14 aqui, como é que fica? 14 mais 1 dá quanto? 15, E 15 dividido por 3 dá quanto? 5. Tá certo ou não tá certo essa equação? Sim. Então, isso que eu acabo de falar aqui seria a regrinha para a gente achar a equação da função inversa. Qual seria a primeira etapa dessa regrinha? Trocar o quê? X por Y. Qual seria a segunda etapa dessa regrinha? O quê? Isolar o... Exatamente. Se você fizer isso, toda vez que eu perguntar qual é a equação da função inversa, você vai fazer esse procedimento aqui. Eu fui claro ou eu não fui claro? Sim. Na P3 que eu vou colocar daqui a pouco, no Teams, vai ter questão envolvendo isso. Bem, acho que falamos minimamente de inversão. Agora eu vou falar minimamente de composição. Então, vou tentar discutir agora o que é função composta. Vou apagar isso aqui e pergunto para vocês, pessoal. O que é uma função composta? Alguém teria alguma ideia? O que é isso que eu acabo de fazer aqui? Alguém me explica? Uma função que leva quem? Uma função f que leva quem? De quem em quem? Leva de conjunto com A em conjunto. B. Leva A em B. O que é que eu acabo de fazer agora, nesse momento? Uma função g, não é isso? Que leva quem? B em C. Perfeito. A função composta nada mais é do que a função que leva diretamente do primeiro para o terceiro conjunto, sem passar por esse conjunto B intermediário. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Tá claro? Então, vou dar um exemplo numérico aqui. Vamos supor que 3 leve no 7. E o 7 leve no 2. Eu pergunto a vocês, a função composta, que eu acabo de escrever, ela de verde, a função composta tem que levar quem em quem? O 3 ao 2. O A em C. Perfeito. Exatamente. E como é que eu simbolizo a função composta, pessoal? A função inversa a gente viu que simboliza usando o menos 1. Na função inversa, que foi o assunto anterior, foi a operação anterior. Nessa nova operação, que chama composição, né, que chama função composta, a simbologia como é que é? Eu escrevo sempre a segunda função, que é G, e digo que ela foi composta, e o símbolo da composição é uma bolinha, ela foi composta com quem? Com a função F. E aí, a gente fala abreviadamente que a função composta, a gente fala que ela é a GOF. Mas a GOF também é representada assim, é a G calculada na F de X. Então, G de F de X ou GOF
é o nome da função composta. Então, vamos dar um exemplo agora usando equações, tá? Eu vou dar uma equação para a função f, vou dar uma equação para a função g, e quero que a gente descubra quem é a GOF, quem é a função composta, quem é a g de f de x. Então, por exemplo, uma função que leva o 3 no 7. Então, por exemplo, a função f pode ser essa daqui, 2x mais 1. Todo mundo concorda que se eu botar o número 3 aqui, vai levar no 7? Sim ou não? Vai ou não vai? Sim. Sim. Beleza. Por quê? Porque 2 vezes 3 dá 6, 6 mais 1 dá 7. Agora eu vou criar uma função que leve o 7 no 2. Todo mundo concorda que essa função aqui leva o 7 no 2? Sim ou não? Se eu botar o 7 aqui, o resultado vai ou não vai dar 2? E aí, galera, vai ou não vai? Se eu botar o 7 aqui, 7 menos 5, dá quanto? Dá 2. Perfeito. Aí eu pergunto a vocês agora, e qual é a equação da GOF? Que é a mesma coisa que perguntar, qual é a função da g de f de x? A equação da f está aqui. A equação da g está aqui. E qual é a equação da GOF? Da função composta? Ou seja, eu quero descobrir uma equação que leve, no final das contas, que número e que número? Que leve o 3 no 2. Alguém tem alguma ideia de como é que faz isso, pessoal? Sim ou não? Aguardando vocês. Alguma ideia? Vamos lá. Tem uma receita também, um passo a passo, para fazer isso. Qual seria a primeira etapa do passo a passo? Primeira etapa. Começo por onde? Sempre. Eu digo que essa função aqui, f, ela está dentro do parênteses, e essa função g aqui está fora dos parênteses. Eu estou certo ou estou errado? Então, a primeira etapa sempre começo pela função que está do lado de fora dos parênteses. Que, na verdade, é a função que foi a segunda aqui, ó. É sempre a segunda. Eu vou chamar essa aqui de segunda função. Essa aqui eu vou chamar de primeira. Todo mundo entende o motivo, não entende por quê? Sim ou não? Né? Porque para chegar, para ir do 3 no 7, eu primeiro usei a F. Né? Para sair do 7 no 2, eu em segundo lugar usei a G. Então eu posso chamar essa de primeira, essa de segunda. Ou seja, começar pela de fora é sempre começar pela segunda função. Sempre. E aí, pessoal, quem é a segunda função? É a F ou é a G? Me ajudem? Quem é que está fora do parênteses? É a G. É a G. Então eu chego e escrevo ela. Quem é G, repita exatamente o que foi dado. G de x é igual a quanto? X menos 5. Aí vem agora a segunda e última etapa. Eu pergunto para vocês, quem é que está dentro do parêntese aqui? Quem, pessoal, está dentro do parêntese aqui? F. Dentro do parêntese aqui? Desse aqui, que eu estou pintando de vermelho? Esse daí é o X. Ah, então quem está dentro do parêntese aqui é o X. Quem está dentro do parêntese aqui? F de X. Então, se eu quero que isso vire isso, eu vou fazer uma troca. Que troca vai ser essa? Eu vou trocar quem por quem? Troco quem? X, que é o que está aqui, que é o que eu já tenho, por quem? Por quem? Por Y.
por f de x, que é o que eu quero chegar. Eu quero chegar aqui na GOF. Eu quero chegar na g de f de x. Então, vamos pegar essa função daqui e vamos trocar x por f de x. Então, todo lugar que tiver x, o que é que eu vou escrever no lugar? Todo lugar que tiver x, eu vou botar? F de x. Pronto. Então, ó, nesse lugar aqui que tinha x, eu boto f de x. E nesse lugar aqui que tinha x, eu boto também f de x. Está ou não está feito a troca, pessoal? Sim ou não? Troquei ou não troquei? X por f de x, daqui para cá. Troquei, né? Agora vamos terminar o problema. Como é que termina? A função g de f de x é a GOF, que vem a ser a função que eu quero achar. A f de x, a gente deu lá no início do problema. Quem é f de x? Quem é f de x? 2x mais 1. Mais 1. E repito aqui esse menos 5. Ao fazer essa substituição do f de x por 2x mais 1, eu posso agora simplificar a GOF. Quem vai ser a GOF? 2x, quanto é mais 1 menos 5? Galera, quanto é mais 1 menos 5? Menos 4. Pronto. Acabou. Essa é a equação da GOF. Vamos ver se está certo. Vamos ver se é boa. Essa equação da GOF tem que levar que número em que número, pessoal? Que a gente viu aqui. Quem em quem? Três ao 2. Vamos testar? Se aqui eu botar o 3, qual vai ser o resultado? Vai ficar como? Vai ficar 2 vezes 3, menos 4, né? Quanto é que tá 2 vezes 3? 6. E quanto é que tá 6 menos 4? 2. Então, o 3 levou no 2, sim ou não? Sim. Sim. Então, esse é o passo a passo para quem? Para obter quem? A função composta. Enquanto aquele outro lá, primeiro, era o passo a passo, que eu também pintei de azul aqui, ó. Esse aqui foi o passo a passo para obter a função inversa, né? Que foi esse passo a passo. Esse passo a passo. Aqui é o primeiro passo, que é trocar x por y. E aqui é o segundo passo. Esse é o passo a passo para achar a função inversa. E esse agora que eu acabo de mostrar é o passo a passo para obter o quê? A função composta, né? E só tem a GOF como única composição possível ou tem outras composições possíveis, pessoal? O que vocês acham? Vou dar vários exemplos aqui. Vamos lá. Primeiro exemplo. Se a primeira é G e a segunda é F. F. Como chama essa função aqui? Alguém saberia dizer o nome? Qual é o nome dela? É sempre a segunda seguida da primeira. Como é que fica? Me ajudem? É a F composta com quem? G. Com a G. G. Como é que vulgarmente eu chamo então essa função agora? Se a outra eu chamei de GOF, como é que eu vou chamar essa aqui? Fog. Fog. E como é que representa ela em termos de parênteses? É quem? É a F de G de X. Enquanto a outra era a G de F de X. Quando eu for achar a Fog, eu vou começar pela de fora. Por que eu vou começar agora, se eu pedir para calcular a Fog? Pela F ou pela G?
Qual é a regrinha que eu disse? Começa por quem? Sempre. A função composta. Começa sempre por quem? Tá dito aqui, ó. Ele tá fora do parênteses. E quem é que tá fora do parênteses aqui, nesse exemplo? O F. Exatamente. Então, se eu pedir para você achar a FOG, você vai começar pela F. Vamos dar mais exemplos agora. Se a primeira for F e a segunda for F também, como é que vai chamar a função composta? Off. FOF. FOF, F composta com F, ou também conhecido com F de quem? De F F de de X. FX. Perfeito. Qual vai ser o nome dessa aqui? GOG. Se a primeira é G e a segunda é G. É a? É a? GOG. Exatamente. É a GOG, também conhecida com o nome de quê? G de quê? G de X. Perfeito. Vou mudar o nome das letras. Vamos ver se vocês acertam ainda assim, hein? Se a primeira é P e a segunda é T, quem seria essa função composta aqui agora? Top. A top. Essa aqui é a top, rapaz. É a T de quem? T de P de X. Exatamente. E esse processo de composição não envolve só duas funções, não. Podem envolver três, podem envolver quatro. Por exemplo, olha aqui envolvendo três. A primeira função quem é? Das que eu escolhi. Qual o nome dela? É a P, não é isso? A segunda? A G, né? G. E a terceira? F. A F. Quem seria essa função composta verdinha que leva do primeiro para o último conjunto? FOP. FOP. A FOGOP. São duas composições. Ou seja, é a F de quem? De G de quem? De P de X. P. Entendido o processo? Eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Aqui com três funções. Vamos ver se alguém agora acerta essa daqui. Agora eu vou botar quatro funções. A primeira é P, a segunda C, a terceira eu vou chamar de B e a quarta eu vou chamar de R. E eu quero saber agora quem é a função que leva do primeiro até o último, sem passar pelos intermediários. Nome dela? Me ajudem? Robocop. R composta com B, que está composta com C, que está composta com P. E aí fica uma palavrinha conhecida. Qual é a palavrinha que surge? Robocop. E qual seria outra maneira de escrever? R de quem? De B, de quem? De C, de quem? De P, deixa eu botar aqui um pouquinho mais de espaço, que eu não tenho. De P de quem? De X. Aí fecha. Aí fecha agora a C, fecha agora a B, fecha agora a R. Deu para entender mais ou menos, galera, o processo? Sim. Sim. Então, vai ter questões na prova envolvendo função inversa, envolvendo função composta. Então, com a aula de hoje, eu considero encerrada a matéria da P3 e eu vou colocar, então, a P3 daqui a, no máximo, uma hora e pouquinho, tá certo? E aí vocês estão convidadas a começar a fazer. E qual a data de entrega da P3?
Terça-feira. Terça da semana que vem. Lembrando que tem Natal aí no meio, né, dessa nossa tarefa. Então, sugiro que vocês ou comecem a fazer antes, ou depois do Natal, no dia 25, sábado, comecem a fazer. Vamos marcar uma aula de um CA, sim ou não? Sim, professor. Para quando? Pode ser na quinta-feira, depois do nosso horário de aula? Por mim, sim. Pronto, então tá marcado. Nossa aula normal é de 5 às 6, e aí depois, às 6 horas, nós faremos o nosso CA. Combinado, galera? E aí eu acabei de ver que chegou a senhorita Francisca Alessandra. Boa noite, Francisca Alessandra. Você não tinha falado com você ainda. Assistiu muito tempo da aula ou pouco tempo da aula, Alessandra? Alessandra, chamando a Alessandra. Assisti a aula quase toda. Eu entrei, acho que era 157. Sua voz está bem baixinha, não estou nem ouvindo você direito. Pode falar de novo? Era 5h57. Entendi. Então você deve ter pego a parte só de função composta, ou pegou o finalzinho ainda de inversa. Pegou um pedacinho de inversa ainda, não pegou? Aí depois eu assisto a parte que eu perdi. Mas foi Isso. Eu vou botar hoje, eu boto o link dessa nossa aula de hoje. Galera, eu agradeço a vocês pela atenção. A nossa aula 12 está encerrada. E daqui a, no máximo, 1 hora, eu estarei colocando a P3 para vocês começarem a fazer. Alguém quer fazer alguma pergunta antes de eu encerrar a aula? Nenhuma? Lembrando que vocês devem assistir aos vídeos 17 e 18, que eles têm mais informações do que eu dei na aula de hoje. Tá? O vídeo 17 é só sobre função inversa e o vídeo 18 é só sobre função composta. E aí eu falo mais tempo do que eu falei hoje. É mais ou menos 50 minutos para para inversa, e mais ou menos 50 minutos para função composta, mas só que lá tem muito mais detalhes e muito mais exemplos. Posso encerrar a aula? Posso? Pode sim, professor. Ok, eu agradeço muito a presença de vocês e nos encontraremos na próxima quinta-feira. Tá certo? Obrigado e até breve. Tá certo? Tá certo. Vou parar a gravação agora, viu? Tchau. 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 Tchau, valeu.